Hoje, bem-vindo a Papo Cabeça, né? Vamos falar de seleção brasileira novamente. Mas eu não vou falar do passado, já falei do passado, do desastre que foi, da vergonha que foi para nós brasileiros ter uma seleção daquelas representando o povo brasileiro, né? Foi muito vergonhoso, não só para o povo brasileiro, mas quem gosta da seleção brasileira no resto do mundo inteiro, né? Uma vergonha. Jogadores descompromissados com a seleção brasileira. Jogadores que estavam lá para fazer seus contratos milionários, ganhar mais dinheiro do que já ganham, né? Com razão, porque trabalham, merecem, mas com a seleção brasileira não. Você tem que honrar a camisa. Você tem que honrar as 5 estrelas que tem na camisa. Mas infelizmente muitos lá não tinham esse interesse, né? Eram pouquíssimos. Mas, que eu tinha falado, eu ia falar do projeto 2030. O que a CBF tem que fazer, na minha opinião? Que gosta de futebol, gosto de futebol amador, sou presidente de um time de futebol amador. E o que eu faria se eu fosse presidente da CBF? Primeiro, muda-se a convocação da seleção brasileira. Muda-se a forma de convocar. Primeiro, jogou na seleção, esquece dancinha. Esquece dancinha, fazer um gol e fazer dancinha. Esquece isso, cara. Você não vê isso em seleção nenhuma. Depois que começar a fazer essas coisas aí, a gente só caiu. Então, não aceitamos dancinha na seleção brasileira, a não ser quando forem campeões, quando ganharem alguma coisa. Mas o cara fazer um gol e fazer dancinha, esquece. Outra coisa que eu mudaria, jogador que não quiser ficar com a seleção brasileira, que diga. Não venha para a seleção de mau gosto, porque muitos ali foram só para fazer contratos publicitários, mas nenhum compromisso com a seleção brasileira, nem com o povo brasileiro, que nós nos enganamos, né? Mas a gente vai acreditando. Passa o primeiro jogo, a gente vai acreditando, porque a gente quer sempre o melhor. Então, eu mudaria muito isso. E outra coisa, daria mais chances para jogadores que estivessem no Brasil, porque muitos que jogam lá fora não quer dizer que são os melhores, não. E também a forma de convocação. Não é possível que um jogador e ex-jogadores que tem na comissão técnica sejam tão inexperientes, tão incapazes de identificar um jogador com espírito de seleção. Porque todo mundo sabe ali que muitos, são jogadores de clube. São jogadores que não servem para a seleção brasileira, né? Então comece a mudar esse projeto, né? Comece a fazer essas mudanças. Eu tenho certeza que vai melhorar muito, né? Agora só convoca gente do exterior, pessoal totalmente sem compromisso com a seleção brasileira, e alguns jogadores muito melhor do que foram convocados ficam aqui. Não jogam, né? Porque não tem empresário forte, não tem empresário dentro da CBF, né? Então fica muito difícil. E esquece esse negócio de o cara fazer um gol e fazer dancinha na seleção brasileira. Não ajuda em nada, muito pelo contrário, só prejudica. Não mudou nada. Eu acho que isso aí é um absurdo. Um absurdo. Um jogador faz uma jogada que é aplauso da torcida brasileira. Outra coisa que eu mudaria é, se foi convocado, olha, ganhando ou perdendo, vocês vão voltar todos no mesmo avião. Vamos fazer uma reunião na CBF e explicar os motivos que nós fomos desclassificados. Vamos explicar para o povo brasileiro que a gente deu sangue, mas não foi possível. Porque fazer o que vocês fizeram, vocês não retornaram, deram uma explicação, vocês simplesmente deram uma banana para o torcedor brasileiro. Isso é um absurdo, eu nunca tinha visto isso. Só voltou um jogador no avião que foi fretado pela CBF. Então, foi convocado, aceita esse termo, beleza. Se não aceitar, desconvoca. Simples assim. Começa a fazer um plano para em 2030 a gente ter uma seleção de vergonha. Uma seleção que deu sangue, que busca a vitória,
que não seja essa seleção que nós tivemos aí, né? Isso foi uma vergonha. Eu me senti envergonhado como brasileiro. Porque eles não tinham a menor vontade, parecia que eles estavam andando em campo. Não iam numa jogada, não dividiam a bola. Então foi um absurdo. Absurdo total. Então eu espero que mude. Eu acho que essas duas coisas aí já mudaria muito a seleção, viu? Já mudaria muito. Já mudaria muito. Perdendo ou ganhando, volta pro Brasil todo mundo e dá uma entrevista para todo mundo. Não fugir da responsabilidade. Eles simplesmente fugiram, né? Então eu tenho certeza que aí seria o caminho para fazer as mudanças. São três coisas importantes: convocar jogadores do Brasil, parar de fazer dancinha na seleção brasileira quando faz um gol, a não ser quando seja campeão, e ganhando ou perdendo, todos voltam no mesmo avião e dão entrevista na sede da CBF. E melhorar os olheiros, porque tem os olheiros aí que vão ver os jogadores nos clubes e simplesmente ignoram os melhores, porque tem algum interesse por trás. Isso precisa acabar na seleção brasileira, se quisermos ser campeão.